Alguns livros são lidos e esquecidos. Outros atravessam séculos. Sobrevivem a guerras, mudanças de costumes, revoluções tecnológicas e continuam vivos, falando diretamente com aquilo que existe de mais íntimo no coração humano. Por que certas histórias resistem tanto ao tempo? O que faz um romance escrito há 150, 200, 300 anos ainda nos emocionar como se tivesse sido publicado ontem? Hoje, você vai conhecer os romances que mudaram a história da literatura. Obras que não apenas marcaram gerações, mas moldaram a forma como entendemos o amor, a dor, o desejo, o ciúme e a própria condição humana. E, principalmente, por que essas histórias ainda mexem tanto com a gente? Se acomode, abra o coração. Você está assistindo ao Lector Sapiens. 1. Orgulho e Preconceito. Jane Austen. O amor que nos revela e nos desmascara. Publicado em 1813, Orgulho e Preconceito parece, à primeira vista, apenas um romance leve sobre casamentos na Inglaterra do século XIX. Mas Jane Austen nunca escreveu apenas romances de época. Austen escreveu sobre gente. Elizabeth Bennet e Mr. Darcy não são apenas protagonistas. São o espelho daquilo que todos nós carregamos. Darcy revela como o orgulho pode ser uma defesa contra a vulnerabilidade. Elizabeth mostra como o preconceito, aquele julgamento rápido, pode nos impedir de enxergar o outro. Austen transforma um romance de amor em um estudo psicológico. Por que é tão difícil amar sem máscaras? Por que tememos parecer frágeis? Por que julgamos antes de conhecer? E mesmo depois de mais de 200 anos, essa pergunta continua atual. Basta abrir um Instagram. Julgamentos instantâneos, mal-entendidos, suposições. Austen só não chamou disso de algoritmo. É por isso que o livro continua vivo, porque ele fala sobre nós, hoje, um século depois, com outros cenários, mas com as mesmas inseguranças. 2. O Morro dos Ventos Uivantes. Emily Brontë. A paixão que consome em vez de iluminar. Enquanto Austen escreveu o amor como transformação, Emily Brontë escreveu o amor como tormenta. O Morro dos Ventos Uivantes, 1847, não é uma história romântica. É uma história visceral, sobre o lado sombrio do amor. Heathcliff e Catherine são dois personagens que não se amam, eles se devoram. É um amor tão intenso que deixa de ser amor e se torna uma forma de destruição mútua. A obra chocou na época, justamente por revelar emoções que a sociedade vitoriana preferia esconder. E talvez por isso ela ainda ecoe. Em um mundo onde todos tentam mostrar controle e equilíbrio, esse livro nos lembra que existe um lado caótico, irracional e selvagem em nós. E a literatura serve também para isso. Encarar nossa sombra com segurança, dentro de uma história. 3. Anna Karenina, Lev Tolstói. O conflito eterno entre o desejo e a moral. Tolstói publicou Anna Karenina em 1877, e muitos o consideram um dos maiores romances já escritos. Mas no centro de toda a grandiosidade do livro, há apenas uma mulher tentando conciliar duas forças impossíveis: o que ela sente versus o que a sociedade espera. Ana não é uma vilã, não é uma heroína, ela é humana. E Tolstói, com sua sensibilidade gigantesca, faz o leitor sentir o peso de cada escolha dela. A pressão social, a culpa, o desejo, o medo, a necessidade de ser amada. O romance é tão atual que poderia ser reescrito hoje, apenas substituindo os salões aristocráticos por Twitter e por manchetes de sites de fofoca. O dilema moral permanece o mesmo. Quantas pessoas hoje se sentem esmagadas entre seu desejo e o julgamento alheio?
É por isso que Ana Karenina ainda toca profundamente, porque é sobre a dor de tentar viver uma vida que agrade a todos e acabar perdendo a si mesmo. 4. Dom Casmurro, Machado de Assis. O ciúme que cria realidades. Se existe uma obra que dividiu leitores, gerações e até famílias, é Dom Casmurro. A dúvida permanece há mais de um século. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Mas talvez a genialidade de Machado esteja aí justamente. Ele nunca quis que descobríssemos. Machado escreveu um romance sobre a mente humana e não sobre a fidelidade de uma mulher. Bentinho narra sua própria história e a pergunta é: ele está narrando os fatos ou a versão que seu ciúme produziu? O livro se torna um estudo brilhante sobre insegurança, paranoia e auto-engano. E o mais fascinante é que Machado antecipou algo muito contemporâneo: a manipulação subjetiva da realidade. Hoje, isso se chama a bolha, viés de confirmação, fake news. Em 1899, chamava-se Bentinho. Por isso, Dom Casmurro é eterno, porque o ciúme continua o mesmo, só ganhou novas plataformas. WhatsApp, Instagram, mensagens arquivadas. O ser humano muda menos do que gosta de acreditar. 5. 100 anos de solidão. Gabriel Garcia Marques. O mundo inteiro dentro de uma família. Publicado em 1967, 100 anos de solidão é mais que um romance. É uma cosmologia, uma cultura, um universo próprio. Macondo, a cidade criada por Garcia Marques, parece viva. Tudo ali pode acontecer. Mulheres que sobem aos céus, chuvas que duram anos, mortos que voltam para conversar. Mas o mais impressionante é que dentro desse realismo mágico, o autor descreve a coisa mais real do mundo: a repetição da humanidade. Gerações que erram de novo, que amam igual, que sofrem igual, que esquecem e começam de novo. A família Buendia é uma metáfora de todos nós, daquilo que une gerações e daquilo que se repete nelas. A solidão ali não é isolamento, é a sensação universal de ser humano, de viver cercado de gente e ainda assim sentir um certo vazio que não sabemos explicar. Esse livro emociona porque traduz essa sensação que todos escondem, mas todos já sentiram: a solidão de existir. Conclusão: o poder que nunca morre. Todos esses romances têm algo em comum. Nenhum deles oferece respostas fáceis. Eles falam sobre amor, ciúme, paixão, culpa, desejo, perda, emoções que o tempo não apaga. A tecnologia muda, as roupas mudam, os costumes mudam, mas o coração humano continua o mesmo. Quando nos emocionamos com personagens que viveram em séculos diferentes, é porque reconhecemos algo de nós neles. E é por isso que esses livros nunca morrem, porque enquanto houver alguém sentindo, haverá alguém lendo. A literatura é uma forma de lembrarmos quem somos e quem podemos ser. Obrigado por assistir ao Lector Sapiens. Se este vídeo tocou você, curta, comente e compartilhe com alguém que ama livros. E lembre-se, as grandes histórias nunca acabam. Elas apenas esperam o próximo leitor.